E aí, pessoas na paz? Hoje a gente vai falar do quadrinho Zul, volume 1, do Nestábulo Ramos. O que é esse quadrinho, né? É uma temática meio única, meio maluca. É de ficção científica, né? Porque a gente tem algumas coisas que demonstram isso. Mas você tem um mundo completamente controlado por animais antropomórficos, né? É até uma coisa meio engraçada, porque não importa qual seja a espécie do animal, e são várias, eles são sempre antropomorfizados. Então, mesmo animais que teoricamente não teriam uma característica de mamífero, eles aqui têm. Neste universo, o que é importante notar? Que existem humanos vivendo aqui, mas os humanos que vivem dentro desse local, eles são animais. Eles são vistos como animais, eles são tratados como animais e eles se desenvolvem como animais. Então, você tem Contudo, esse local inteiro, você vai vendo bem no início já, que é um local vigiado por outros humanos. Então, você tem um experimento aqui de um nível bem maluco acontecendo. E os resultados são bem extremos, né? Mas é interessante você observar que é uma história que tem humanos, mas mesmo a humana que é um pouco mais presente, né, que seria essa personagem aqui, acho que é Nayana, ela realmente não tem um impacto tão sério para a história. O que você tem aqui é esse conceito de um local onde animais antropomórficos tratam seres humanos como os seres humanos tratam os animais do nosso planeta. É um pouco engraçado a gente pensar, né? Porque os animais aqui, eles basicamente seriam como se fossem super seres, né? Então, você tem pássaros, eles voam. Se você tem animais que são grandes na vida, no nosso mundo aqui, eles também são grandes, como o urso, como o tigre. Se você tem predadores, eles têm a mesma função de predadores aqui. E só existem os humanos que não são, que seriam vistos por todos como animais, não existem outros animais. É um conceito bem maluco nesse ponto. Se você talvez for prestar atenção nesses detalhes da história, ela pode até se perder um pouco, porque tem muitas coisas um tanto absurdas. Um mundo tão fechado, mas que tem acesso a tanta tecnologia, tudo muito bem controlado e coisas assim do tipo. Ou pelo menos é o que parece, né, e tal. Mas fica bem claro que a gente não tem todas as peças ainda. Só que a vantagem desse quadrinho, que mesmo que ele tenha uma temática focada na divulgação da mensagem de que animais não devem ser explorados por seres humanos, o que a gente iria achar se fôssemos nós no lugar deles, que é uma mensagem que, inclusive, embora ela seja falada durante todo o quadrinho, ela é bem explícita em uma parte específica aqui, eu acho que é interessante notar que é um quadrinho divertido. Eu diria que, inclusive, o que talvez mais prejudica o quadrinho é exatamente esse foco na parte dos humanos, porque a maneira como os humanos são tratados, a ideia dos humanos, ela é importante para o quadrinho. Você tem toda a motivação do que acontece ligada a esse detalhe. Contudo, sem isso, você também teria uma história policial legal aqui, eu acredito. Então, de qualquer modo, a gente tem aqui um quadrinho muito bonito, muito bem feito. A arte e o roteiro do Nestábulo são bons. Conseguiu me manter muito bem focado na história até o final. Cada personagem é construído da sua maneira, e bem construído, eu diria. E mesmo que eu acredite que a temática ela exagera um pouco em algumas coisas, ela fica meio difícil de você compreender ela em certos pontos. No geral, você tem
um quadrinho muito interessante, muito bonito, muito bem feito. E se você for amante de designs de animais antropomórficos, melhor ainda, porque eu acredito que os designs que o autor criou aqui para esse quadrinho são realmente muito bons. Em algumas partes iniciais ele fez algumas propagandas assim, porque nesse universo os seres humanos são usados como nós usamos animais, né? Tá vendo? Então, mas de novo, é uma coisa meio maluca, que é um universo, é um mundo dentro do nosso mundo. O conceito é difícil de compreender. A gente não tem todas as peças, mas eu acho que mesmo com elas ainda seria um pouco difícil. Eu acho, não sei. Contudo, é um quadrinho divertido, um quadrinho muito bem produzido, muito bem desenhado e bastante interessante no final das contas, pela questão dos personagens. Eles realmente mantêm o material ativo, né? O protagonista acaba sendo o chimpanzé aqui, o Sim, que tem uma característica que ele mostra que ela deixa tudo ainda mais confuso. Mas é o que eu falei, esse aqui é o volume 1 e a gente espera ter algumas respostas a mais ou várias no volume 2, que eu quero fazer a resenha aqui eventualmente também. Então, bom, para a gente fechar, a gente tem aqui um quadrinho que tem bastante ação quando é necessário, desenhos bons, designs bons, um roteiro que talvez peca um pouco na temática em alguns pontos, mas é divertido, é bem feito. Talvez no geral, eu acho que esse quadrinho só coloca muitas perguntas ao mesmo tempo, eu acho. Então, talvez para você não tem tanto tempo para aprender sobre o mundo do quadrinho antes de já ter diversas questões jogadas ao mesmo tempo. Contudo, eu acho que isso não chega a atrapalhar tanto assim o divertimento que eu tive com esse material. Então, se você é fã de um quadrinho de ação, se você é fã de um quadrinho com uma temática diferente e de animais antropomorfos, esse aqui é um material que eu diria que realmente vai valer a pena ter na sua coleção, tá? É isso.